tentação. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre, de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, para que levasse a cruz. Preste atenção para, no início, a gente entender bem essa passagem, esse texto, dentro do contexto. O que aconteceu naquele tempo? O plano de Deus era salvar a humanidade. Era não salvar a criatura. Esse era o plano maior de Deus, a salvação. A cura, a libertação e a prosperidade, tudo estava dentro do que estava planejado por Deus através de Jesus. Presta atenção para a gente entender bem. O próprio Jesus ensinou-lhe se buscar em primeiro lugar. Ele mandou buscar o reino material, mandou buscar o reino vegetal, mandou buscar o reino de Deus. Meu querido, presta atenção. Quando o reino de Deus é estabelecido na vida do homem, da criatura, ele próprio concluiu dizendo que todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós não temos que estar preocupados com o que pode acontecer daqui a pouco, amanhã, depois da manhã, no futuro. Não temos que estar preocupados. Deus, ele não quer que você, preste atenção, ele quer que você passe a sua parte. A parte dele não precisa você querer ajudar Deus, que ele não precisa de ajuda. Ele só quer que você faça a tua parte. Eu tenho uma causa na justiça. Eu tenho uma causa trabalhista. Eu tenho uma causa financeira. Existem as causas. Você, em primeiro lugar, tem que confiar nele. E tem que o quê? Como eu falei no início, exercitar o quê? A sua fé. A fé é uma manifestação que acontece no exercício dela. Você orou, exercitou a Deus, reivindicou, exercitando a tua fé. Meu querido e minha querida, pode ter certeza que vai acontecer algo que Deus vai realizar na tua vida, naquilo que você está buscando. Pode ter essa convicção, essa confiança, essa certeza. É através da fé. A fé é que vai exatamente tocar o coração de Deus. Não precisa ficar preocupado. Faça a sua parte. Eu orei, reivindiquei, vou alcançar. Deus vai me ensinar. Nós temos essa experiência, nós mais antigos, né? Que já vivem a presença de Deus intensamente, né? E recebemos tudo que necessitamos e precisamos, é testemunho de uma experiência vivida em comunhão com Deus, com o Pai, através do Filho. Então não precisa, mas como vai? Não importa, você. Uma coisa que a gente tem que ser libertação. A gente tem que se libertar. Precisa de libertação. Eu ensinei isso uma vez à irmã, ela falou assim: pastor, desde aquele dia que o Senhor me falou pela primeira vez, eu mudei a maneira de agir, a forma de eu pensar e agir, realmente mudou, houve mudança, você está vendo? Olha que testemunho. Porque se nós temos uma comunhão com o Pai através do Filho, que é Jesus, presta atenção, e você tem a fé, acabou. Não precisa mais nada. Basta que você ore, né? Não adianta cruzar os braços e ficar sentado e olhando para o céu, que não vai cair nada não. Agora eu te garanto, com a tua fé, se você orar, você não precisa nem olhar para o céu. Antes de você, qualquer coisa você vai receber. Essa é a certeza da fé, irmão.
até dessa forma. Não é diferente. Não adianta buscar ajuda, apoio. Lógico que muitas das vezes a tribulação, a angústia, a aflição, né, um momento de dificuldade, pode emergir, né? E a gente tem que buscar um apoio de um irmão. Mas não, preste atenção, uma coisa que eu quero que a igreja tenha. Não fique dependente de irmão, dependente de igreja, nem dependente de liderança, nem dependente da Bispa Eliane. Fala isso até para ela. Nem dependente de Bispa Eliane ou de qualquer outra liderança. Não é isso. Você tem que ser eternamente dependente de Deus. Aleluia. É Ele que abençoa. É Ele que usa os veículos dele. É Ele que usa os vasos dele. Mas você tem que ter um comportamento, uma maneira de pensar diferente. Não, eu tenho fé. Tenho Jesus, estou distante do pecado, não vivo mais no pecado, a minha vida é de santidade, acabou. Você tem que procurar adquirir como base experiência com Deus. Você que tem que buscar, amada igreja, essa experiência com Deus, é nós que buscamos. Quando um dia eu comecei, no início da minha caminhada com Jesus, eu comecei a ver as coisas, comecei a ter visões, e Deus me mostrou como é que eu tinha que fazer. Eu meditava a palavra de Deus, né? Dia e noite, até hoje. Até hoje. Mesmo como liderança, como pastor, que não pedi nem para ser pastor, né? Mas Deus levantou, eu obedeci, né? Obediência é o princípio básico da vida cristã. Se Ele me chamou, é porque Ele tinha uma obra maior a realizar na minha vida. E a obra que Ele começa, Ele vai terminar. Está lá em Filipenses. Então nós não podemos achar que nós temos sabedoria. A sabedoria do homem, ela só tem valor aqui para a terra. A sabedoria de Deus é mais ampla, é maior. Você vai alcançar coisas que você jamais imaginou ou pensou. Presta atenção. Então a gente tem que entender, acima de tudo, que nós temos, como eu falei, exercitar a nossa fé. Não seja, presta atenção, eu não estou dizendo, pastor Cavalcante não vai orar, mas tantas vezes, tantas quanto forem necessárias. Amanhã mesmo vou estar visitando uma irmã que fez a cirurgia, vou estar lá orando por ela. Mas eu oro também em casa, aonde eu estou. Eu estava lá no Rio orando por ela. Na hora que estava embaixo do alagamento, da inundação que eu estava, orando por ela. Eu sabia que ela estava sendo operada. Sabe o que aconteceu? Está lá a cirurgia. Mas por quê? Tudo fruto de quê? De oração. Então, Jesus ensinou isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Basta cada dia o seu mal. Então não precisa ficar incomodado, não fique preocupado como Deus vai fazer, como Deus vai dar direção. Não se preocupe com Deus, não. Só se preocupe em orar e exercitar a sua fé a Ele. Só isso. Aí as coisas vão acontecer. As coisas vão evoluindo. A gente tem que aprender, amada igreja, a adquirir experiência com Deus. Não é experiência com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, não, é com Deus. É essa experiência que nós temos que adquirir, para que você cresça, amadureça, você entenda que Deus é Deus na tua vida, e Ele vai trabalhar em cima da tua fé. Amém, amado igreja? Aí o que é que acontece? Dando continuidade à palavra. E com o estrangeiro, um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Presta atenção, a cruz, todo cristão, ele tem a cruz. Sabia que a cruz está aí com você? Cada um de vocês tem essa cruz. Cruz, nós temos que entender que ali na cruz foi colocada aquela cruz. Presta atenção para a gente entender bem. Aquela cruz era maldita, ela levou tudo que
Jesus levou naquela cruz no corpo dele como Filho do Homem. Presta atenção. Como Filho do Homem, ele morreu naquela cruz, levou naquela cruz todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Toda a nossa maldição. Toda a nossa enfermidade. Toda a nossa doença foi levada naquela cruz do Calvário. Presta atenção. Ele levou naquela cruz do Calvário e aquela cruz ficou pesada, não, pesadíssima. Imagine o que é que ele levou naquela cruz. Jesus, presta atenção, como Filho do Homem, ele morreu sem pecado, para que a igreja não venha morrer com o pecado. Você tem vida abundante porque você tem Jesus na sua vida. Jesus, ele está no seu barco. A sua vida é o seu barco. E ele é o timoneiro da sua vida. É ele que te conduz. Presta atenção. Ali, aquela cruz ficou pesadíssima. Levou toda a maldição. Levou o câncer. Levou a AIDS. Levou a bactéria. Levou o vírus. Levou todo o mal, toda a doença do corpo, da criatura, do ser humano, da humanidade. Ele levou ali na cruz do Calvário. E é necessário e preciso que a criatura aceite ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Porque ela vai ter a mesma vida, aleluia, com Deus. A mesma vida saudável. A mesma vida, eu não sei. Outro dia eu estava conversando até com o pastor Jacques. Eu não sei se eu continuasse a minha vida, que eu continuava a velha criatura, se eu estaria aqui. Mas Deus, era promessa, né? Era um propósito dele que eu estivesse aqui. Eu não pedi para ser pastor, mas ele achou que eu deveria ser levantado, levantou. E aí a bispa teve que consagrar. Por quê? Porque ele tinha um propósito na minha vida. Agora, porque, graças a Deus, mesmo antes, olha para a gente entender, está lá em Atos de Apóstolos, fala, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Eu vivi muitos anos na ignorância. Eu sempre falo que eu era do exército de Deus, eu era do exército dos homens, né? Aí saí do exército dos homens, o general era um homem, o meu comandante era um homem natural, e vim para o exército de Deus, cujo general é nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o que ele fez? Até hoje me deu saúde. Nunca alguém já foi me visitar em hospital, alguém já foi me visitar em minha casa doente. Eu vou no médico, o médico diz, ó, tudo bem. O que é que o senhor veio fazer aqui? Fui no urologista, sua próstata parece de jovem, lisinha, não tem problema nenhum, graças a Deus, né? Fui no cardiologista também, pô, seu relógio está funcionando, parece que é a tecnologia mais moderna, até ainda brinca o médico, né? Aí, conclusão, por quê? Porque tudo na minha vida é consagrado a Deus, a minha vida espiritual, o meu ministério, a minha saúde é consagrada a Deus. Eu só faço aquilo que Deus me orienta e determina que eu faça. Não faço nada contrário. E graças a Deus, eu e minha esposa, ela também, né, da mesma forma. Por quê? Porque Deus, ele determinou esse plano de vida para a gente continuar seguindo. Então, uma coisa importante que a gente tem que entender, a nossa vida tem que estar consagrada ao Senhor, em todas as áreas da sua vida. Não é buscar, né, na vida terrena, né, buscar só emprego porque está desempregado, casamento porque não está casado, bens porque não tem. Não é isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Vamos dar uma glória a Deus. Aí aquela cruz estava pesada, aí Simão Cirineu
foi chamado para carregar aquela cruz. Olha o peso que estava, aquela cruz que era maldita, e o sangue de Jesus derramado dela se tornou bendita. É essa cruz que nós temos que carregar. Aprenda a colocar na tua cruz os teus problemas. Aprenda a não falar com o vizinho, falar com um colega de trabalho, até às vezes mesmo com a própria família. Aprenda, eu aprendi isso, irmão, tem dado certo. Coloque na cruz. Eu tenho um problema, tenho problema de justiça, eu tenho problema financeiro, eu tenho problema trabalhista, eu tenho uma causa para resolver na justiça. Coloque na cruz, aprenda a colocar na cruz. Você vai ver se você não vai ter a resposta. Você vai receber o sinal de Deus e vai ter a resposta. Amém, amada igreja? Amém. Aí, e levaram ao lugar do Gólgota, que se traduz de lugar de caveira. O Gólgota era exatamente onde era o Calvário. E foi colocado, e ele era chamado de Gólgota, caveira, porque a rocha tinha um símbolo de uma caveira. Por isso que foi chamado aquele lugar caveira. Nós vimos lá, lógico que, como fomos a Israel, tivemos no jardim lá do Horto, né? Lá no Calvário, e vimos que estava lá estampado uma caveira. Por isso que tem esse nome de caveira. Gólgota é chamado de caveira. E deram de beber, e levaram ao lugar do Gólgota, que se traduz no lugar de caveira, e deram de beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Que era costume de todos que naquela época a morte era de cruz. Então a morte de cruz tinha que passar por esse rito. Então tinha que colocar vinagre e fel na boca daqueles que iam ali ser condenados e sacrificados à morte na cruz. Amém, amada igreja? Aí o que é que ele disse mais? E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. Presta atenção para a gente entender bem. Ele foi crucificado, ele repartiram as suas vestes, aleluia, lançando sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria. Entre todo aquele povo que assistiu, Jesus ele foi rejeitado pelo judeu. O judeu não entendia Jesus como filho de Deus, como filho do homem. Não aceitava ele como filho do homem, o judeu. E aí o que aconteceu? Ele foi rejeitado. Ele foi desprezado. Ele foi colocado de lado. Ninguém reconhecia Jesus, filho de Deus, como filho do homem. Em Israel, o judeu não aceitava e não concordava. Aí o que aconteceu? E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação do rei dos judeus, que eles denominavam por escarnecimento, para zombar de Jesus, né, por ele operar muitos milagres, né, desde que ele ali chegou. Aí o que acontece? Eles escarneciam, zombavam de Jesus como filho do homem, e chamavam ele rei dos judeus, intitularam ele como rei dos judeus, porque na verdade ele era até judeu, né? Ele nasceu em Belém, Judá, o próprio filho de Deus era judeu, né? Mas ele não considerava eles como filho de Deus. Aí o que ele disse? E é a hora terceira, o crucificado. Preste atenção. A hora terceira era 9 horas da manhã. Aí colocava Jesus para o sacrifício, que foi um plano do Pai. A morte de Jesus, houve o julgamento no Sinédrio e houve a condenação. Presta atenção. O rei Herodes, que era o rei da Galileia na época, né? O rei Herodes
foram mandados para ele, através de Pilatos, né? Aí o Pilatos mandou para ele, que era o governador, né? Mandou para ele resolver, decidir. Porque Pilatos não viu mal nenhum no Filho de Deus, e Jesus não viu nada que pudesse condená-lo. Aí mandou a autoridade maior, que na época era o rei Herodes, mandou também o rei Herodes também, mas eu também não tenho nada, eu não tenho como condená-lo. Em que eu vou condená-lo? Não tenho. Aí voltou a Pilatos. Aí Pilatos e todo mundo querendo que ele fosse condenado, solta, aleluia, solta Barrabás e coloca Jesus aí na cruz, condena ele à morte. Mas preste atenção diante disso tudo. Foi um plano do Pai. Jesus ali naquela cruz do Calvário foi um plano do Pai, que era exatamente morrer o quê? A condenação, a acusação, a maldição, a enfermidade, a doença e todo o mal era levado, e o pecado e as transgressões. Jesus levou naquele, presta atenção, ele levou no corpo dele, naquela cruz, toda a maldição, todo o pecado, e a cruz ficou pesada. A cruz ficou pesada, porque foi de toda a humanidade, não foi só de um, nem de dois, nem de três, foi de toda a humanidade. Ele levou ali na cruz do Calvário. Aí o que é que aconteceu? Né? Jesus ali, ele zombando, meneava a cabeça. Ele é filho de Deus, é o rei dos judeus, é filho de Deus, ele curou, libertou, ele salvou muita gente. Por que que ele não se salva? Começava a escarnecer dele, a zombar dele. Meu querido, assim era o povo. Muitas das vezes hoje a igreja, né, esse irmão, essa pessoa da minha família, esse meu colega de trabalho, esse meu vizinho só vive na igreja, eu não vejo acontecer nada. Olha só, continua. Há esse escarnecimento de pessoas que estão na igreja, que nada acontece, que nada resolve o problema dela. Assim foi com Jesus, e assim hoje é com a igreja. A igreja é vista dessa forma, mas nós continuamos firmes caminhando com Jesus. Nós sabemos que Ele é que vai estar nos dando a vitória, Ele é que vai nos dar a vitória, Ele é que vai trazer a maior vitória, que é a salvação às nossas vidas como igreja. Vamos dar glória a Deus. É Ele que vai dar a salvação. Aí o que ele continua dizendo? E havendo crucificado, e a hora terceira o crucificado, e por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei de judeu, e crucificado com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores ele foi contado. Os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Está vendo? Como é que ele era escarnecido, ele era zombado por todo aquele povo. Aí o que é que ele continua dizendo? Ó Cristo, Rei de Israel, desça agora aí da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam, até os que estavam junto a ele injuriavam a ele, porque não entendiam, não estavam entendendo o porquê que Jesus ali foi para aquela cruz do Calvário. Meu querido, é porque era um plano do Pai, ele ir para a cruz do Calvário para morrer todo o pecado, toda a maldição, toda a enfermidade, toda a doença e todo o mal. Foi um plano do Pai. Por isso é que ele foi ali para a cruz, para morrer. Jesus, no corpo dele, é que ele levou tudo isso, todo o mal, toda a maldição, toda a doença, toda a enfermidade, todos os demônios foi levado ali no corpo dele, amada igreja. Jesus, ele morreu por nossa causa, pela humanidade, para salvar a humanidade, para existir a igreja como existe hoje. Vamos dar uma glória a Deus. Glória a Deus. Foi por isso, esse era o plano do Pai. Aí o que é que aconteceu? Continuando.
E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora sexta é o meio-dia. E a hora nona é às 3 da tarde. Aqui naquele tempo, o horário, né, que era hebraico, em hebraico, aí tinha uma mudança. Era invertida as posições dos ponteiros do relógio. Então, a hora sexta significava meio-dia. E hora nona significava 3 horas da tarde. Aí o que é que diz aqui a palavra de Deus? Se cumprindo o plano de Deus, a hora nona Jesus exclamou com grande voz dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Está vendo? Aí ele disse, e alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. Olha a ignorância. Ele falando com o Pai, falando com o próprio Deus, e a ignorância daqueles que ali estavam, ali assistindo, ali aquela crucificação, aquela morte de Jesus, não estavam entendendo. O filho estava falando com o Pai. O filho estava voltado para o Pai. Meu querido e minha querida, você não pode dar, ali Jesus ensinou, você não pode dar atenção à voz do inimigo, à voz que não é de Deus, à voz que não veio de Deus. Você não pode dar importância, não pode dar valor e nem pode escutar. Você tem que escutar na tua vida a voz de Deus. Vamos dar uma glória a Deus? Aí o que é que ele continuou dizendo? E a hora, e alguns dos que estavam ali ouvindo diziam: eis que chama por Elias. Um deles correu e beberam uma esponja de vinagre e pondo numa cana, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Olha a ignorância. Olha que muitas das vezes hoje o inimigo usa a criatura para falar da igreja da mesma forma. Ah lá, já vai para a igreja. Ah lá, a vida não muda. Começa a escarnecer, começa a provocar, começa a zombar, começa a escarnecer, mas não dê ouvido à voz do inimigo. A igreja é para ouvir a voz de Deus. É a voz de Deus que você tem que ouvir. Apague para a voz do inimigo, do diabo. Quando a criatura não tem Deus, ela é usada pelo inimigo, pelo diabo, para se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Vamos dar uma glória a Deus? Aí o que é que ele disse mais? E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo. Antes o templo, para se entrar no templo, o altar era fechado por véu, só podia entrar o sacerdote, só tinha acesso ao altar o sacerdote. Aí o que é que aconteceu? Naquele tempo, quando Jesus ali, o Filho de Deus, se entregou e cumpriu o plano do Pai, o que é que aconteceu? Naquele horário, de meio-dia às 3 da tarde, que é a hora sexta até a hora nona, houve trevas na terra, houve um terremoto, e a palavra de Deus revela, aleluia, aleluia, e Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu